Aviões têm suspensão, assim como os carros? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou mais uma vez aqui no hangar de manutenção da Azul Linhas Aéreas em Campinas para responder uma pergunta que eu já recebi muito. Aviões têm suspensão como os carros? Sim, aviões têm suspensão. Nem sempre foi assim, nos primórdios da aviação era um pouco diferente. O tipo de suspensão do avião é um pouco diferente daquilo que a gente vê nos carros e você vai entender tudo nesse vídeo. Nesse avião aqui atrás, esse é um Airbus A330, dá para ver claramente aonde que está a suspensão. Todo esse sistema na perna do trem de pouso tem um amortecedor pneumático e hidráulico. Inclusive dá para ver aqui, ó, parte do fluido de lubrificação desse pistão que entra nesse cilindro, né, e faz esse movimento na hora que o avião encosta no chão. Ele é bem parecido com o sistema de veículo, mas não tem aquela mola que a gente vê nos veículos, né? É só o sistema de pistão. Antes de explicar mais sobre esse, que é o mais complexo, eu queria contar um pouco a história de outros sistemas de suspensão de aviões. Se a gente voltar lá nos primórdios da aviação, durante a Primeira Guerra Mundial ou até antes, os inventores de aviões até tentavam criar um sistema de amortecedor. O próprio Santos Dumont, estou deixando as imagens aí dessa réplica do 14 bis que a gente já gravou, o Santos Dumont teve a ideia também de colocar um sistema de suspensão no 14 bis. Muitos aviões, eles até conectavam o eixo das rodas do trem de pouso direto no suporte ali que está preso na fuselagem, sem amortecedor nenhum. E aí, quando um avião faz um pouso sem amortecedor, o pouso fica muito mais duro. O que os inventores na época foram criando? Colocar alguma espécie de borracha para que quando o avião tocasse o trem de pouso na hora do pouso, esse impacto fosse absorvido pelas rodas por essa borracha e não fosse transferido diretamente para a fuselagem, causando um desconforto para o piloto. Isso foi evoluindo. Eles criaram um outro sistema que a gente vê, por exemplo, no Paulistinha. Também é um sistema de absorção com borracha no trem de pouso. Um sistema que prende o trem de pouso, quando ele toca, o avião toca, ele vai abrir desse jeito e tem um sistema com uma espécie de elástico que segura. Só que qual que é a desvantagem desse sistema? Ele acaba devolvendo muito pro trem de pouso o impacto. Então na hora do pouso, a chance do piloto encostar o trem de pouso no chão e ser devolvido pro voo, né, dar aquela quicada, né, o bouncing que a gente chama, isso daí é muito grande num avião com esse tipo de trem de pouso de suspensão do Paulistinha. Esse tipo de amortecedor é conhecido como corda elástica ou o termo em inglês sundown. Consiste nisso, né, como o próprio nome sugere, uma corda que estica e segura o trem de pouso de volta no lugar. O trem de pouso mais comum que a gente vê hoje em dia em aviões de pequeno porte é um braço de torção, que a gente vê no Cessna 150, Cessna 172, até no Montair. É, na verdade, uma haste, né, como essa imagem que você está vendo aí, e aí essa haste, ela tem uma flexibilidade. Então, quando o avião vai tocar no chão, você vê aí nesses pousos que a gente já fez com o Montair, que tem um amortecimento através dessa haste. Essa haste é feita para mexer, para ser flexível dessa forma. Isso daí é muito eficiente, funciona muito bem, amortece o impacto, né, e é de fácil manutenção. Essa suspensão também é conhecida como suspensão tipo lâmina. E olha, esse tipo de suspensão aguenta bastante porrada. Muita gente aprende a voar em aviões, né, assim, e os primeiros pousos acabam sendo mais duros mesmo, e você vê o quanto que ela retrai, né, quanto que ela é flexível para absorver esse impacto. Então, assim como os carros, né, a suspensão do avião tem a mesma função de absorver impacto, mas diferente do que a gente vê no carro, que é mais impacto de buraco, ou mesmo para trazer esse conforto durante o movimento, no avião é principalmente na hora do toque, né, no pouso, para que esse toque seja mais confortável. Agora, cá entre nós, aqueles pilotos que dão aquele catrapo que dá para sentir bastante, imagina o que a suspensão não sentiu lá embaixo. Mas agora, chegando nesse tipo de suspensão hidráulica e pneumática, que é o mais complexo, usado em aviões de grande porte como o Airbus A330, isso aqui é utilizado em muitos tipos de aviões. Aviões de pequeno porte, como um Piper Cherokee, por exemplo, até um Boeing 747, um Airbus A330, coisas desse tipo. Como é que isso daqui funciona? Tem essa parte interna,
que é esse cilindro. Isso daqui é encaixado nessa parte externa. E aí tem um fluido, só que para a suspensão funcionar, não pode ter só um fluido de óleo, né, uma coisa mais líquida ou mais pastosa, porque esse tipo de material, esse tipo de fluido, ele não comprime. Então, obrigatoriamente, na suspensão tem que ter um sistema de ar, mas não ar atmosférico. Na suspensão de avião é utilizado nitrogênio. Por que o nitrogênio? O nitrogênio é um gás inerte e quando o avião encosta no chão, o movimento ele é tão forte que a temperatura disso daqui aumenta muito. Então é importante que seja um gás inerte, como o nitrogênio, um gás mais estável, para não correr o risco de aumentar muito a temperatura, pegar fogo, qualquer coisa desse tipo, né? Então por isso que é utilizado o nitrogênio, assim como é utilizado o nitrogênio para encher o pneu aqui do trem de pouso. Como dá para ver aqui, toda essa parte de cima, a parte de fora da suspensão, ela é conectada ao avião e o pneu aqui, né, a parte inferior, é conectada ao pistão, o cilindro interno, que desliza nesse cilindro externo. Para manter isso daqui na posição correta, essa parte é muito importante. Essa aqui é chamada de tesoura. E a tesoura ela conecta a parte externa com a parte inferior, conectada à parte interna. E isso serve para não deixar aqui embaixo, né, correr dessa forma. Então ele é móvel, né, são dois braços, isso aqui faz dessa forma, a gente consegue ver o funcionamento disso quando o amortecedor ele funciona. E aí tem outras conexões também da parte de recolhimento de trem de pouso para manter a roda no lugar. É um sistema muito mais complexo, claro, do que simplesmente esse cilindro entrando no outro. Tem todas essas partes para manter o conjunto da maneira que precisa. Lembrando, isso aqui encosta no chão em alta velocidade e absorve um impacto grande de toneladas de avião em cima. Isso aqui tem muitas vantagens, né, em relação aos outros sistemas de amortecedor que eu falei. Isso absorve muito melhor o impacto. Claro que tem uma manutenção mais minuciosa para fazer aqui. É um sistema mais caro. A maioria dos aviões hoje em dia utiliza isso. Até um Cessna que utiliza aquele outro sistema de lâmina no trem de pouso principal acaba usando esse sistema de pistão, né, de amortecedor hidráulico no trem de pouso de nariz. Então é algo muito difundido, muito conhecido já aí na aviação como um todo. Então quando você está voando num avião comercial como esse daqui e você sente o pouso, dá aquela amortecida, tá aqui ó, a razão. Isso aqui funciona muito bem. Agora ele está bem achatado, mas quando o avião decola, sai do chão, isso daqui levanta bastante. Essa mudança, né, é calculada até para a hora que o trem de pouso for recolhido e encaixar da maneira correta ali, mas obviamente isso é feito para ser desse jeito. Mas é isso, mais uma pergunta aí respondida sobre o amortecedor do avião. Para finalizar, vamos ver como é que é lá no trem de pouso de nariz. O trem de pouso de nariz é bem menor do que o principal. O sistema de amortecedor também é bem menor, porque aqui ele está basicamente equilibrando o peso do avião. Claro que ele está suportando peso, mas é muito menos do que o trem de pouso principal suporta. É por isso que aquele é chamado de trem de pouso principal e aqui é o trem de pouso de nariz. Ele dá a direção do avião durante o táxi e suporta menos peso. Então tá aqui essa estrutura, mas é a mesma coisa. É esse cilindro que encaixa nesse outro aqui de cima. Também tem a tesoura na parte de trás, mas dá para ver que é um sistema um pouco mais simples, menos robusto. A única conexão que tem das rodas com o avião é através desse cilindro encaixando no interno e a tesoura que serve simplesmente para manter a direção. Então é isso, essa é a curiosidade do trem de pouso. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha e comenta aí embaixo o que você achou. Mais uma vez, a gente com a Azul Linhas Aéreas aqui no hangar de manutenção, mostrando a aviação de perto para você, do jeito que a gente gosta aqui no Aero por Trás da Aviação e do jeito que você gosta de ver também. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.